Sejam bem-vindos novamente ao Only Bible. Aqui reino pertence à sua fé atual, ao primeiro reino, ao terceiro reino. Se vocês têm acompanhado esta série, já devem ter entendido o que acabei de dizer. Hoje é a última mensagem da série. Vamos compartilhar a graça sobre o quinto nível da fé que agrada a Deus. 1 João 3:21 a 22. Amados, se o nosso coração não nos repreende, temos confiança diante de Deus, e tudo quanto pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável diante dele. Se você se aprofundar ainda mais no quarto nível da fé, que ama supremamente a Deus, chegará ao quinto nível da fé que agrada a Deus. Esta é uma fé que vai além do nível que obedece ao mandamento de amar supremamente a Deus e agrada ao Senhor ao submeter-se, entendendo o seu coração e a sua vontade. Por isso, o quinto nível da fé é chamado de fé que agrada a Deus. Apesar de os filhos dizerem que amam os pais, não são muitos os que obedecem a eles a 100%. Alguns são rebeldes e se desviam do caminho. Outros obedecem por obrigação, porque lhes foi ordenado. Há também filhos que obedecem cumprindo o dever de filhos, mesmo sem vontade no coração. Um filho que ama verdadeiramente seus pais, obedece à sua palavra e assim lhes traz tranquilidade em vez de dor. Se o amor pelos pais é ainda maior, obedecerá conforme os desejos deles ao entender seu coração. Quanto se alegrará o coração dos pais por isso? Da mesma maneira, Deus também vê com grande amor os filhos que obedecem completamente quando Ele diz: faça, não faça, guarde, rejeite. Mais ainda, quando se age compreendendo o profundo coração e a vontade de Deus, Ele se alegra ainda mais. É como no caso de Abraão, que obedeceu exatamente ao que Deus ordenou quando lhe disse para oferecer Isaque em holocausto. O quinto nível da fé não apenas obedece conforme a ordem de Deus, mas também obedece em grau maior ao compreender o coração e a vontade do porquê Deus ordenou. Não se trata de realizar uma obra apenas num instante, nem de oferecer um amor intenso apenas às vezes, mas de um coração que deseja alegrar a Deus 24 horas por dia. E esse amor é invariável, ainda que passem 10 ou 100 anos. Pelo contrário, torna-se mais intenso. Ao chegar ao quinto nível da fé e atingir o espírito completo, você receberá resposta imediata ao que pede a Deus e será atendido até mesmo naquilo que tem abrigado no coração. Seu caminho será guiado com sabedoria em tudo e não será tocado por vírus, bactérias ou qualquer enfermidade. Poderá curar a enfermidade ou a fraqueza do próximo e expulsar demônios também. A potestade das trevas não poderá lhe fazer dano, pois você possui autoridade espiritual. Não tendo pecado e maldade pelos quais o inimigo possa acusar, ele não poderá trazer provação nem tribulação. Então vamos examinar as características do quinto nível da fé. Em primeiro lugar, é a fé que obedece completamente, até mesmo ao ponto de entregar a própria vida. O quinto nível da fé é um nível em que se vai além de obedecer totalmente à palavra por amar supremamente a Deus, passando a agir conforme o profundo coração e a vontade de Deus, por conhecê-los. Ainda que se ordene algo impossível, a pessoa diz apenas sim e amém e obedece com a própria vida, se essa é a vontade de Deus. Claro, mesmo no quarto nível da fé, pode-se entregar a vida a Deus. No entanto, há diferença em relação ao quinto nível da fé, que obedece compreendendo a vontade de Deus. Suponhamos que uma mãe disse aos filhos ao sair para o trabalho: limpem a casa para quando eu voltar. Nesse momento, um filho limpa por obrigação, enquanto o outro limpa com capricho e alegria por amar sua mãe. E um filho ainda mais bondoso se pergunta: minha mãe volta cansada do trabalho, será que há algo mais que eu possa fazer por ela? Ou seja, não apenas limpa, mas também procura e faz algo que não lhe foi pedido. Pais que têm esse tipo de filho não apenas sentirão amor, mas também grande alegria e júbilo. Assim também é na relação entre Deus e nós. No quarto nível da fé, não há pecado nem maldade,
ama-se supremamente a Deus e, por isso, obedece-se incondicionalmente, mas ainda não se consegue obedecer compreendendo o profundo coração de Deus. Já no quinto nível da fé, não se obedece apenas conforme a ordem, mas faz-se além do que foi pedido, ao compreender o coração e a vontade do porquê Deus ordenou aquilo, e assim tornamo-nos sua alegria. Em segundo lugar, o quinto nível da fé manifesta sinais e prodígios ao acumular inúmeras orações. Se o coração está cheio da verdade e possui fé plena, a pessoa acumula inúmeras orações a fim de viver segundo a vontade que agrada a Deus. E ora para receber o poder com o qual pode conduzir numerosas almas ao seio de Deus. Quando se acumula a oração como fogo, com um coração de amor fervoroso, manifestam-se sinais e prodígios. Jesus disse em João 4,48: Se não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. E durante o período do seu ministério público, salvou numerosas almas ao pregar sobre o Deus vivo por meio de assombrosos sinais e prodígios. Nós também, se recebermos poder pela oração fervorosa no quinto nível da fé, poderemos manifestar sinais e prodígios. Como está em Marcos 16, 18 a 19, estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Imporão as mãos sobre os enfermos, e eles ficarão curados. E ao mostrar essas evidências, a mente e o coração das pessoas se abrirão, e a obra da salvação acontecerá. Em terceiro lugar, o quinto nível da fé é fiel em toda a casa. Números 12, 3 menciona: Ora, Moisés era homem muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E o verso 7 declara: Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Moisés, o líder do Êxodo, era mais manso do que todas as pessoas sobre a terra e, por ser fiel em toda a casa, estava no quinto nível da fé que agrada a Deus. Aqui, ser fiel em toda a casa refere-se a cumprir cabalmente todos os deveres em todas as áreas, indo além do que é remunerado. Ao vivermos a vida de fé, recebemos diversos encargos. Entre os deveres, há aqueles que parecem importantes e são reconhecidos pelos outros, e há também alguns que não são visíveis externamente. Cumprir de todo o coração em todos os âmbitos é fidelidade em toda a casa. A pessoa do quinto nível da fé, isto é, aquela que entrou no Espírito completo, aprecia todos os deveres que Deus lhe deu, sejam pequenos ou grandes, e por isso dá o seu melhor. Por mais que possua muitos encargos, dá frutos, sendo fiel em todas as áreas sem negligência. Isso porque possui o coração de Jesus Cristo, que é perfeito. O reino celestial no qual entra um crente que agradou a Deus ao assemelhar-se ao coração do Senhor é a Nova Jerusalém, o lugar mais belo do céu. Na Nova Jerusalém, também chamada Cidade Santa e Cidade Gloriosa, está o trono de Deus. É um lugar realmente lindo, preparado como uma noiva adornada para o seu marido, como registra Apocalipse 21:2. O muro da Nova Jerusalém é feito de jaspe, e os seus fundamentos são adornados com diversas pedras preciosas. Em cada um dos seus 4 lados há 3 portas de pérola, totalizando 12 portas, e cada uma é guardada por um anjo. As casas na Nova Jerusalém têm 2 andares e são esplêndidas por causa do ouro e das pedras preciosas. As casas do terceiro reino também são feitas de ouro e pedras preciosas, mas diferem das da Nova Jerusalém. Na Nova Jerusalém, há grande diversidade de pedras, e cada pedra emite luz dupla e tripla. Além disso, dependendo do grau de santidade e fidelidade do dono, de suas obras e preferências, cada casa tem sua particularidade e variedade. Apenas ao ver a luz de glória que envolve a casa e as joias que a decoram, pode-se conhecer o quanto o dono da casa agradou a Deus. Na Nova Jerusalém, serão dadas como propriedade todas as instalações que a pessoa desejar, como jardim, zoológico, campo de golfe, salão de baile, etc. Do mesmo modo, receberá o carro de nuvem como propriedade pessoal. Deus se lembra das coisas que desejávamos fazer e possuir, mas às quais renunciamos pelo Senhor, e nos recompensa com consolo e galardões na Nova Jerusalém. Como básico,
nos é dada a coroa de ouro, Apocalipse 4:4, e a coroa da justiça, 2 Timóteo 4:7-8, e muitas outras coroas. Além disso, os anjos seguirão o seu Senhor como sombra e o servirão conhecendo o que ele deseja. O número de anjos em serviço pessoal também varia conforme o quanto a pessoa agradou a Deus. Deus concede uma morada celestial e uma recompensa muito bela aos irmãos que viveram conforme a palavra, rejeitando a maldade por amor ao Senhor, e que foram fiéis em toda a casa para a glória de Deus. Irmãos, ao dizer que o reino dos céus é distinto, que há níveis na fé e diferentes glórias, haverá alguém que pense que Deus não é justo? Deus é justo. Por isso, dá uma morada e uma glória diferentes ao ladrão que foi salvo quando Jesus foi crucificado e ao apóstolo Paulo, que morreu como mártir depois de testemunhar do Senhor com a própria vida. Mateus 16:27 diz: Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. E 1 Coríntios 15:41-42. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas. E estrela difere de estrela em glória. Assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se em corrupção, ressuscita-se em incorrupção. Portanto, devemos rejeitar com firmeza a falsidade, o pecado e a maldade, almejando o céu mais belo. Do mesmo modo, quando formos fiéis com a vida para a glória de Deus e a difusão do Evangelho do Senhor, Deus nos recompensará com galardões e glória incomparáveis aos desta terra. Espero que vocês sejam irmãos bem-aventurados que arrebatam a belíssima Nova Jerusalém, alcançando a santidade a cada dia com essa esperança. Estarei orando por vocês. Bom Pai Deus, ajuda-nos a lembrar esse amor com que preparaste o lindo céu e nos dizes que sejamos transformados para entrar ali. Enche-os com novas forças para que possam correr com vigor, almejando a Nova Jerusalém, preparada para aqueles que se esforçam por se santificar e ser fiéis ao Senhor, sem esquecer essa tua vontade. Permite que todos sejamos protagonistas da linda Nova Jerusalém. Dou-te graças. Oro em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.